Olá, tudo bem? Mais uma tarde de encontro com vocês. E hoje já começa assim, ó. Votem em mim. Eu nem sei se isso é de quem eu deixa de ser. Mas hoje é dia de votação. Hoje é dia de eleição. Precisamos começar todo encontro colocando alguma coisa que. E aí eu fico tentando nas minhas muitas loucuras dizer o que eu vou fazer? O que eu vou trazer hoje? Bom, o que eu vou trazer eu sei, que é sobre a palavra, mas o que eu vou inventar para que isso então chame atenção? Não tem um estúdio, não tem um lugar, a minha vida é corrida, como vocês sabem, mas estamos aqui para falar de relacionamento. Isso eu sei, para dar continuidade. Hoje é a nossa nona gravação. Nossa, Tânia, já é porque eu falo muito e a gente precisa acelerar. Até porque o livro é Provérbios, que está ligado a relacionamentos. Quando você chegar lá para poder ver o que eu postei, se é que vai ver algum dia, alguma hora, tá lá assim. Hoje é dia de votação. Você decide. Relacionamento parte 9. Você vai votar com sim ou com não. E aí a gente vai falar a respeito disso um pouquinho à frente, né? Provérbios 11, 12, 13, como eu falei, até lá pro 22, eles não têm título, eles falam versículos, né? E aí eu coloquei assim, olha, o que gosta de aprender está sempre pronto a receber e vê aonde errou. Ele fala que o mau companheiro, e eu coloco marido, mulher, amiga e etc., é como um câncer, vai destruindo aos poucos o outro. Nossa, é muito profundo, né? Falar do câncer, até porque é uma doença que descobriram tantas coisas, mas o câncer continua aí, né? Mas não é momento de tristeza, ao contrário, é da gente enxergar que se você busca ajuda no começo, certamente você pode hoje conseguir a vitória, a cura. Então a gente precisa pensar e viver positivamente, com base, né? Então, para você votar, você precisa ter um parâmetro. E qual é o parâmetro para você enxergar aquela pessoa que você entende ou aquilo que você sabe que é o melhor para você? Bom, estamos já a 9 mini programas falando de relacionamento, trazendo provérbios que nos fala a respeito de sabedoria e massifica bastante assuntos que tem a ver com mulher, que eu boto barra homem, que tem a ver com relacionamento de sabedoria, de imprudência, de justiça, de riqueza. Ele faz uma grande salada, mas nós aqui levamos toda ela para relacionamento. Então, assim, o quanto a Tânia, o JAP, né, está acrescentando para minha vida, para o meu relacionamento, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho. Chega uma hora que você precisa decidir. E a decisão é, eu continuo porque eu estou gostando e que vale a pena, ou, nossa, é a mesma coisa todo dia. Só que as pessoas não percebem que a cada dia ou a cada encontro há alguma coisa diferente para trazer. Há uma experiência para se apresentar e que talvez ela não sirva para você, mas sirva para o outro que também está precisando, ou que acabou de entrar agora e que nem sabia que existiam outros módulos falando no JAP sobre relacionamentos. E por que eu comecei a falar de relacionamentos? Porque nós pegamos 2 casais de jovens que se conheceram pela internet, que começaram a se namorar, e aí a gente fez uma brincadeira de te conheço, e a partir dali a gente percebendo e conversando nos bastidores e vendo as limitações dos relacionamentos, que é muito comum, vem pra gente uma ideia de que, peraí, eu tenho um relacionamento de 23 anos e que eu tenho um monte de problemas e que eu tô conseguindo atravessar ou empurrar, enfim, eu não sei qual é a tua visão. E esses jovens que estão começando agora, têm que necessariamente fazer igual a mim? Igual a você? Igual ao teu pai, a tua avó? Ou eles podem começar da maneira certa, do começo? E começar certo, porque quando a gente começa errado, tende a dar errado. Então foi essa a ideia que eu tive de lançar esse programinha aí sobre relacionamento para ver se eu conseguia ajudar, se eu conseguia levar até você
uma ideia um pouco melhor e que houvesse mudança, já que o outro, às vezes, é mais lento, é mais difícil de conseguir. Então eu falei, peraí, como está o meu relacionamento? Como eu estou com Deus? Como está a minha vida? Como estão o meu relacionamento com meu filho, com a minha sogra? Eu comecei a pontuar, a pautar e dizer, eu acho que vai ser legal. Porque eu posso não ser uma bíblia, como eu falei, mas eu posso saber que eu tenho um 5.8 não turbinados, que eu brinco sempre, mas que tem alguma bagagem. Na minha mala tem alguma bagagem, né? Bom, o engano bate a porta a todo tempo, até que, se não tratado, ele acaba fazendo morada. Ah, você falou disso ontem, falou disso anteontem, tá tudo muito parecido. É parecido, Provérbios é exatamente parecido para que seja massificado. Se ontem você não conseguiu fazer a lição de ontem na tua vida, você hoje vai relembrar, como sabe, se estivéssemos fazendo aí um resumo do dia anterior, para que te acenda uma lanterna, aquela lanterna que eu falei que a gente consegue enxergar o caminho. Então é esse caminho que eu e você precisamos. Então, para mim, ler Provérbios hoje, 11, 12, 13, 14... né? Para mim, ler Provérbios 10, 9, 8, para mim, ler Provérbios é uma sabedoria. Porque eu vou tirar aquilo que é bom. E o que for repetido, que eu entranhe na minha cabeça para que eu possa viver, né? Uma palavra sábia é capaz de salvar alguém em perigo. Como assim? A gente está estudando Provérbios pulando. Bom, a gente está falando que a gente está estudando porque eu entendo que eu estou estudando e que você também está conseguindo ler, acompanhar, para a gente falar mais ou menos a mesma linguagem, porque cada um tem um entendimento. Até as Bíblias são traduzidas por homens diferentes. E há uma diferençazinha, uma melhoradinha aqui, traz para o mundo mais jovem hoje, mas há diferença. Um versículo que eu li hoje, amanhã eu entendo de forma diferente. E o que se você antecipou e leu ontem, você vai trazer de forma diferente hoje. É assim que acontece. Então, a sabedoria, quando a gente vai absorvendo sabedoria, a gente consegue alcançar a sabedoria, lógico, porque a gente está predisposto a receber. E aí você encontra alguém pelo meio do caminho, um filho, uma mãe, uma sogra, um pai, um amigo, um colega de trabalho com um problemaço. E aí, às vezes, uma palavra, um bom dia, eu já vi na internet que já mudou o dia de muitas pessoas. Eu já vi dizendo que pessoas assistindo programas, passando lá no controle remoto, parou num canal onde tinha uma mensagem que mudou, inclusive, o desejo de se matar. Nossa, Tânia, mas você traz coisas às vezes fortes. É uma verdade. Então, uma palavra sábia muda uma situação. E ontem eu postei que muda uma situação, a oração. Aí a gente, com a sabedoria, a gente vai juntando tudo isso e vai armazenando informações positivas dentro da gente. E aí a gente consegue passar. A gente só dá aquilo que a gente tem. E se eu consigo alcançar um pouquinho de sabedoria, o que eu vou passar? Claro que o que eu tenho mais. Então eu preciso entender isso. Quem tem compreensão recebe elogios. Ah, peraí. Mas ontem até ouvi falar que a pessoa tal se vangloriou. Não, olha só. Todos nós gostamos de um elogio. Todos. Não tem um. Isso não é soberba. Isso não é tomar para mim a glória de Deus. A diferença. Eu tô aqui falando para vocês horas e horas e horas e horas, dia a dia, e achando que eu sou poderosa. Não. A honra e glória é para Ele. Agora, aqui é bacana. Alguém chegar e falar, Tânia, você tá conseguindo alcançar aquilo que eu tô precisando, Tânia. Isso é gostoso. Até porque o elogio melhora a nossa autoestima e nos faz fazer melhor. Porque isso nos ajuda. Eu falo sempre no Face. Eu tô sempre colocando sobre isso. Não coloca derrota o outro, não. Se tiver que apontar, aponta com sabedoria, mas dá uma injeção. Eu tive um patrão que ele era maravilhoso e ao mesmo tempo surreal. E ele me ensinou ao longo do tempo o seguinte, com a gente lidar com o funcionário. Você tem que brigar com ele. Você brigue 10 minutos. Mas você pegue um no final e elogie. É uma estratégia
É uma estratégia. E faça isso com o seu filho, com o seu marido, se você tiver que colocar alguma coisa que não foi bacana. Por exemplo, puxa, você não lavou hoje, não fez isso, não fez aquilo outro, tal. Aí você já brigou, você já chamou a atenção das coisas que você queria. E aí no final você fala, porque eu tô acostumado com você a fazer coisas tão diferentes, tão boas, que quando você não fez eu até estranhei. Você tem qualidades, então acho que você pode ser melhor. O que tá acontecendo? Não tá bacana hoje? Não tá legal? Né? Então você atropelou no bom sentido, mostrou aonde estava o erro, você apontou a falha, mas no final você mostrou a importância dela nesse contexto. Do quanto ela precisa lembrar de que ela é importante. Então elogios afagam o nosso ego? Se for bom e no bom sentido, lógico que sim. E isso independe da glória do Senhor, tá? Então é legal quando alguém curte, é legal quando alguém compartilha, é legal quando alguém comenta, porque você entende que o seu trabalho não está sendo jogado no lixo ou de frente de um celular, ou quem sabe de um espelho, não é? Então acho que a gente tem que estar atento aos bons, às coisas boas, apurar e aprender também a valorizar as coisas boas. Às vezes uma mensagem legal, quando você gosta, você não compartilha? Você não marca amigos? E aí, por que não, quando a gente está falando de algo que pode acrescentar num casamento, numa relação de pai e filho, você acha que aquilo não precisa? Ou se você compartilhar, vai dar entendendo que o seu relacionamento está muito ruim. Você se priva? Não, você ganha, mas você priva de passar a outros que precisam. Eu chamaria isso de egoísmo? Não. Talvez vergonha de mostrar que você precisa. Então comece também a transformar a sua mente, para que o restante absorva de bom. E aí você vai começar a entender que se você postar não é bicho de 7 cabeças, se você compartilhar, você vai estar ajudando a um grupo de jovens que tem problemas de relacionamentos sérios dentro de famílias, ou casais novos que estão já a ponto de separar, ou esses feminicídios que acontecem a toda hora na casa de uma família, e porque ainda não aconteceu, louvo a Deus, em nenhuma das nossas casas. Então, falar de relacionamento é algo muito sério e muito importante. Tanto quanto falar de governo, tanto quanto falar de Covid, tanto quanto falar de racismo. É assim. E a gente, cada um pega aquilo que entende que você consegue desenvolver melhor. Então, começa a pensar para um outro lado. Quem cultiva a sabedoria, quem cultiva o que aprende, gasta e vive de fartura. A fartura aqui não é só dinheiro, não. A fartura de abundância, de dias, de sabedoria, de perseverança, de resiliência, de frutos, de dons. O tolo, o que se faz vítima, acha que sempre está certo e que sabe demais. Ele cairá com as suas próprias palavras. Assim diz Provérbios. Quando você começar, ou se você já leu, você já passou por esse versículo aí. Os tolos acham que sempre sabem tudo, que estão certos, mas eles cairão com as suas próprias palavras. Se a gente fala demais, não sabe o que fala, a gente pode se enforcar. Ele fala do preguiçoso, Provérbios. Isso influencia e muito em alguns relacionamentos. Exemplo, trabalho, família, tarefas diárias. Aquilo que eu estava falando há pouquinho sobre você não fez, né? O empregado, o funcionário, que ele não é preguiçoso, ou a pessoa que chegou num trabalho hoje, ele já chega dizendo assim, o que eu preciso fazer? Tem alguma coisa? E quando ele termina a sua tarefa, ele pergunta ao colega se quer ajuda. Isso não é dizer assim, não, eu não vou fazer o que não é dele. Isso é se lançar à disposição do próximo. Isso tem a ver com amor ao próximo. Mas ele ganha para isso e eu ganho para isso. Problema. A gente está falando de amor e não de ganhos. De relacionamentos. Ah, mas eu faço para ele, ele não faz para mim. Ok. O seu galardão não está aqui embaixo. Se ele não te reconhecer, você vai encontrar outro lá na frente que vai te reconhecer e que é aquele elogiozinho que eu falei há pouco que é bom a gente ter. Às vezes um patrão chega e fala, nossa, João, olha o que você fez, me ajudou bastante, você não tem ideia. A pessoa ser proativa
influencia muito nos crescimentos profissionais. E isso eu falo para uma mãe, às vezes, de idade cansada, que às vezes não tem coragem de pedir o seu filho ou ensiná-lo a ajudar dentro da sua casa, já que não trabalha ou só estuda ou parecido. E aí, quando você pede, o outro vira e fala, pô, mas tem que fazer hoje? E aí você divide lar, divide despesas e etc, etc, etc. Mas quando chega na hora daquela tarefa, daquele faxinão, o homem senta ou a mulher senta, porque vou fazer a unha, porque eu gosto sempre de colocar os dois, para não haver machismo, nem, entendeu? Nem outra ponta. Ou o homem senta para poder ver o jornal e deixa ela ralando, ou ele ralando sozinho, porque tem homens que trabalham dentro de casa melhor do que mulheres, hein? Muito melhor. E a mulher às vezes não quer nada. E se ele quer uma casa limpa, ele tem que limpar. Gente, tem muitas histórias loucas por aí afora. Por isso que eu não gosto de enfatizar. Lá atrás era só mulheres, mas hoje são mulheres e homens. Então a gente, num relacionamento, a gente precisa deixar de ser preguiçoso. E isso inclui a leitura. E isso inclui o que estamos fazendo. Se a gente deixar de se acomodar e pegar para poder fazer, porque amanhã eu tenho um compromisso de ler ou de ver um vídeo e eu sei que eu preciso estar entendendo do que ela está falando, mais ou menos, pelo menos, isso já me ajuda. Você vai ver frutos do que estamos fazendo. Porque quando eu termino, eu peço a Deus. Eu oro antes de começar, porque eu sei que o mundo espiritual é louco. Eu tentei botar uma luminária aqui atrás para melhorar um pouquinho, porque eu não tenho aquela lâmpada, eu não tenho aquele pedestal, eu não tenho nada. E a lâmpada que eu botei quebrou. No lugar onde meu esposo senta, ele é diabético. Eu tive que parar correndo, limpar tudo, tirar e ainda tenho que voltar para ver os caquinhos. Aí eu botei o negócio, ele desmontou. Aí eu marquei a caixinha, tentei colocar um mural aqui atrás, não funcionou, não colou. Aí eu tive que jogar. Porque eu não sou preguiçosa. Porque eu não estou absorvendo para mim apenas o conhecimento. Porque eu assumi um compromisso com Deus em primeiro lugar e depois com vocês. E eu não posso parar no meio do caminho. Bom, estamos passando bastante. O filho sábio ensina os ensinamentos do pai, o tolo não. Quem toma cuidado com o que dá, protege a sua vida. Quem toma cuidado com o que dá, com o que fala, protege a sua vida. Lembra do beber água, pensar e respirar antes? Eu também tenho que voltar nisso. Como Provérbios volta toda hora e um monte de coisas e é repetitivo, né? É que nem mãe com filho, eu também tenho que lembrar. Bebam água, respirem. Quem toma cuidado com o que fala e com o que dá, protege a sua própria vida. Falamos algo não feliz, recebemos o que de volta? Toda ação tem uma reação. Cuidado. Não tenham medo, é diferente. Mas pensem na hora de falar. É uma outra situação. Medo e cuidado. Viver de aparências é também uma forma não bem vista por Deus. Por que eu estou já falando e correndo? Porque Provérbios de 11, do 10 ao 22, como eu falei, ele não tem título. Então, eles são vários tópicos que a gente isoladamente fala. Então, eu fiz um resumo ouvindo 3, para que a gente consiga pegar bem. Então, aqui ele já vem falando a respeito de viver de aparências, também uma forma não bem vista por Deus. Tem famílias que às vezes comem ovo, não que o ovo não seja ruim, é maravilhoso. Hoje tem pessoas que comem 30 ovos por dia. E arrotam presunto. É bem verdade que eu não tenho que passar para fora a minha vida. Já antes que você pense, que você fala, eu já estou indo à frente do teu pensamento. Mas a gente não precisa ostentar aquilo que a gente nem tem. Não devemos ostentar o que temos, e muito menos o que não temos. Porque não é o vizinho que vai ficar com inveja ou ciúme, mas Deus não vai gostar das suas atitudes. É diferente de você reservar-se e não passar para o vizinho que você comeu ovo ou você comeu um presunto ou um contrafilé ou um filé mignon, que por sinal está absurdamente caro. Mas é para você ter a sabedoria de não ficar aí se vangloriando com aquilo que você nem tem e nem com o que você não tem. Assim, exemplos é esnobar, como fingir e mentir. E ao mesmo tempo, aquele que mendiga o pão, quando tem tudo,
e finge que não tem nada. Tem pessoas assim, vocês conhecem? Tem pessoas que estão comendo presunto, não tem que falar que comeu presunto, mas elas, para poder viver o tempo inteiro como vítima, elas contam, ó vida, ó dor, preocupado de que alguém vai bater a sua porta e pedir o pão. Amigo, se você estiver no mais profundo, no oculto, lá em cima dos montes, ou debaixo da terra, o Senhor te conhece e sabe das suas coisas. Então, faça a sua parte como ser humano. Não estou mandando você dar a tua televisão de 55 polegadas e nem pegar o contrafilé. Mas talvez um pão que te sobre, que você jogue no lixo, pode fazer muita diferença na mesa de um que não tem. E você anda por aí como eu e nos esbarramos a toda hora com alguém. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pão. De você perceber. Às vezes a gente passa pela rua, eu não dou dinheiro. Mas tem pessoas que te tocam e você parece que tem que voltar e tem uma necessidade grande. Ou você de repente está conversando normal com uma pessoa e a pessoa te apresenta uma dificuldade sem maldade, você percebe que não tem maldade e você vai para casa e fecha a tua porta e se farta e joga fora o restante do prato. É Deus e você, não sou eu. E isso envolve relacionamentos, amor pelo próximo. A esperança adiada também faz a gente ficar doente. Ele aqui já salta para outra história e eu também já salto, né? Ó, vocês comecem a perceber que eu tô e tem a ver com o relacionamento que eu tô jogando. Por quê? A esperança adiada faz a gente ficar doente. Ela que retrata o maior ou um dos maiores momentos que estamos vivendo com relação de doenças do século. Ansiedade, depressão. A esperança de que amanhã eu vou conseguir, de que amanhã eu vou pagar, ou também porque eu não consegui, seja o que for, mas a ansiedade é mais de coisas futuras, né? Às vezes de nada, não, tá tudo bem. Ou quando eu falo com meu filho assim, olha, amanhã você pode comprar um lanche no McDonald's, ele já fica assim, mãe, amanhã já chegou? Antigamente era assim, mãe, amanhã já chegou? Mas se isso não for bem resolvido, te traz doenças, que é a ansiedade. E que tem que se tratar com profissionais, tem que se tratar às vezes com medicamentos, como eu já falei para vocês, que eu já fiz uso, para poder eu conseguir manter aquilo que eu não mais podia fazer e que eu sabia que grita e continua gritando à minha porta. E que eu não posso resolver agora. Então eu precisei conseguir encontrar esse autodomínio. Eu precisei conseguir acalmar a minha ansiedade. Então ele fala de ansiedade. E aí se você não tem, ou se te falta, como você se relaciona com o seu? Na primeira situação, através da ansiedade, que aí você está no teu limite 0, ou no teu limite 1000, você explode com quem não deveria. E aí você entorna o copo de água, de café, de leite que você não deveria. E o outro também que está dentro do mesmo pacote de você inocentemente, ou vivendo tão quanto ou igual, também já não está bem e acaba ficando pior. E aí você quer o quê? Uma chaleira fervendo, né? Ou leite fervendo, pronto para você virar as costas e ele derramar. Se ele derramar só no fogão é ótimo. Não é muito ótimo não, que a gente fica querendo morrer, né? Agora nem se ferve mais leite. Mas se for um momento não pensado por trás de você quando você se virar, acabou tudo. Acabou aquilo que você poderia fazer, que era esperança. Então a gente precisa inclusive ter cuidado com as pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, que não é historinha, não é figurinha. É muito sério. Vamos estar atentos a isso. Vamos tratar, vamos ajudar. E vamos ter respiração que ajuda muito no controle da ansiedade. E os profissionais que estão aí à disposição, quando não se tem recursos, existem meios, já te falei, gratuitos, para buscar essa ajuda. Provérbios parece cansativo depois de um tempo, pois parece que tudo é igual. Verdade, pois entendemos que ele, como já falei, massifica, faz pensar, ruminar até ficar a ficha cair. E é o que eu estou fazendo. Tá ruim para mim? Não. Às vezes tem que falar de provérbios hoje? Mas aí eu me lembro que isso está me fazendo muito bem. Melhor do que vocês podem ou possam imaginar.
Ele fala do homem bom, que deixará uma boa herança. Ele fala aqui do homem bom, que ele deixará uma boa herança. Aí eu digo assim, e para os pobres? Que herança pode esse pobre deixar? Eu quero te dizer que esse pobre pode deixar coisas maravilhosas chamadas legado. O que o meu pai me ensinou, o que minha mãe me ensinou, o que meus avós deixaram, vão servir para o resto da minha vida. Ele entra, como falamos, como aquele que dá a aula e pede revisão e aplica teste até o dia da prova. Fala muito de relacionamento e usa muito a mulher. Então eu estou trazendo provérbios e vocês quando leem também vejam como mulher barra homem, mãe barra filho, amigo barra amigo, patrão barra empregado ou empregado barra patrão. Comecem a ter a sabedoria de colocar ali, existe um salmo que quando eu leio, eu coloco nós. Aquele que habita, eu falo nós que habitamos. Eu transfiro os meus salmos todos quando estou lendo para nós, porque eu estou tratando da minha família, da minha casa ou daquela situação. E eu tiro às vezes o nome de Jacó e coloco Tânia, tiro o nome de Saulo e coloco Jorge, tiro o nome de Israel e coloco Grajaú, entende? Faça a sabedoria, a mudança que você precisa para que você receba o que você está tendo como alimento. O zombador quer ser sábio. Sabe aquela frase que a maior defesa é o ataque? É exatamente isso. A maior defesa é o ataque. Vocês estão numa discussão. Ou você levanta uma discussão até proveniente, saudável, de um problema que vocês passaram. E quando o outro começa a acusar na mesma hora e fechar o tempo, ele está se defendendo. Nossa, você está orientando? Não, é a verdade. Ele está se defendendo. Porque a melhor defesa é a acusação. Aí ele vira para você e você acaba se tornando a vítima da situação. Porque você não se apercebe. Ou você fica tão inflamada que você acaba terminando aquela boa discussão como culpada. Pode ser que você seja, tá? Muitas vezes eu sou. Mas tem momentos que eu não era culpada. Tenho que confessar. Mas a conta no final ficou minha. Porque eu não tive sabedoria. Se eu tivesse tido, ele não me deixaria como culpada na história. Porque eu beberia água, porque quando ele vem com a acusação 1, eu vou com a acusação 2. Aí começa a réplica, tréplica e o negócio estreita. Então é hora da gente mudar a nossa ideia, os nossos pensamentos, mudança de mente, metanoia e por aí vai. Vamos passar um pouquinho? Acha que vamos. Vou chegar no máximo aos 40, né? Porque a cada dia que passa o material vai ficando mais rico. Eu falo, Senhor, eles vão cansar de mim. Eles não nem vão querer continuar no módulo. Aí ele diz pra mim, sabe o quê? Continua, faz a tua parte. Se valer pra você se olhar nesse vídeo aí e melhorar, já é bom demais. Então vamos nós, falando pra mim e depois pro Jorge, pra poder corrigir, lembra? Ele corrige e ele assiste. Moisés era capaz de fazer alguma coisa, né? O sábio aprimora o que tem, enquanto o tolo zomba, pensa que tem conhecimento. Então, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu acho que meu relacionamento não tem mais jeito, eu não vou ter a sabedoria de lidar com essas situações, etc. Você está falando, amigo, eu até queria, mas eu não consigo. Moisés também, quando foi chamado por Deus para poder resolver um probleminha lá na frente, ele disse, olha, não tenho condição. Eu? Não. E aí Deus disse para ele assim, mais ou menos assim, amigo, vai você, porque sou eu quem fala em teu nome. Eu te capacito. Quando Moisés entendeu qual era a relação entre Deus e ele, Moisés foi e fez o que ele mandou. Diferente de Jonas, né? Bom, então, fiquem atentos. Vamos nos capacitar. E se não conseguimos e achamos que não vamos conseguir, deixa que Deus faz. Desde que você entenda que tem que haver relacionamento entre você e Deus
e ele vai te ajudando. Eu não falei que ele vai, deixa que ele bota na mão dele e que ele vai fazer tudo. Existe até um versículo que eu amo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Mas também existe uma coisa, o que você tem que fazer, ele não faz por você. Ele precisa ver a tua vontade de mudar, de fazer, para que ele possa então fazer a parte dele. O que cabe a ele, ele faz, o que cabe a você, você tem que fazer. Então vamos nessa. Vamos fazer qual seja a tua parte. Aprenda, tome conhecimento e saiba que ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você pede. Fale das más companhias. Ah, sim. O tolo pensa que sabe. Os bons querem ser perdoados. Num relacionamento, após uma DR, quando não deveria ter, e o arrependimento vem para um dos dois, é fundamental. Bom é que os dois se arrependessem e que se encontrassem no corredor dizendo, me perdoa, juntinho na mesma hora. Mas não é isso que ainda acontece. Eu tenho certeza que não. Aqui não acontece isso ainda. E eu preciso dizer pra você que precisa começar a acontecer. E aí, como eu sei que há um lado mais difícil, que era eu, à medida que eu tenho tratado Provérbios, eu tenho começado o quê? Tivemos uma DR, que acontece muito pela alimentação, porque o meu esposo é diabético, ele não pode um monte de coisas, e aí ele quer comer, coitado, e eu fico morrendo de pena, e tiro, aí a gente briga. Daqui a 10 minutinhos eu venho com o remédio dele. Eu venho com, tem que tomar água, boto os pés pra cima. E se eu tivesse com aquela ira, aquela raiva, aquela coisa lá de trás? Então eu tenho também modificado. E ontem eu tive aqui na minha casa um momento de sabedoria dos céus para resolver um problema que na hora eu seria totalmente atropeladora da situação. E eu esperei que isso não acontece a tarde inteira até chegar à noite, por volta das 10, para eu trazer o assunto com sabedoria. Eu louvo a Deus, vocês podem não acreditar, porque de repente eu estou fazendo figurinha para esses vídeos. Não estou fazendo figurinha. Não estou, pelo Deus que eu sirvo e pela minha salvação. Eu senti a transformação quando eu fui lidar com a situação. E Deus estava ali, tremendamente. Sabe por quê? Porque eu estou aqui exercitando um bom relacionamento. Bom, o interessante, o bom é que chegasse ao coração dos dois, mas é mais difícil. Então, para isso, estamos aqui para que você vá à frente. Foi essa a nossa proposta desde o começo. Vai lá no primeiro vídeo para você ver se é isso que eu não te proponho. Um dos dois tem que começar. Um dos dois tem que dar o primeiro passo. E tem sido eu, que seja você, para você ver as mudanças do seu lar. Os mais exaltados, como nós, sofrem mais depois, porque deixam sequelas, não só para o outro, mas para si mesmo. Quando eu falo sem pensar, eu fico... Depois eu começo com a pressão lá em cima nas pontas, depois eu vejo que o meu companheiro não ficou bem, e depois eu vejo que os dois ficaram às vezes, agora não fica mais, né? Mas ficavam às vezes assim lá atrás, semana sem se falar. Horrível. E eu acho que tem casais aí atrás que acontece isso. Talvez semanas não, mas horas, dia. Se eu morrer amanhã, eu perdi o amanhã. Ou se eu morrer hoje, eu perdi o de ontem. Então, precisamos aproveitar cada minuto com sabedoria. Então não pode demorar muito essa DR, não. Parou. Vocês não têm tempo a perder. Jesus está às portas. Aproveita agora esse relacionamento. E se um se for, porque a cada dia que a gente vê com a tristeza Covid acontecendo nos lares e indo pai, mãe, filho, blá, 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 todo mundo, né, jovens, você fala, se eu pudesse voltar no dia de ontem e pedir desculpa, se eu pudesse. Então essa é a hora de eu falar muito para você, para mim, e a gente mudar. Essa é a hora de não perder aquele casamento que está à beira de ser perdido. Essa é a hora que enquanto você passeia, vai jantar, tá tudo maravilhoso, mas quando entra em casa, parece que o inferno astral mora ali.
Essa é a hora que quando você está na igreja, abraça, encosta, faz o cheirinho, quando chega dentro de casa, o pau quebra. Viva bem lá fora e dentro da sua casa. Melhor dentro da sua casa e lá fora até que você fique em silêncio. Não faça vergonha na rua. Porque quem tem vergonha não faz vergonha. Mas dentro de casa você está perdendo o melhor tempo que Deus te deu. Esse isolamento para se relacionar. Sobre trabalho rapidamente. Porque esse provérbio, como eu falei, né? Quem trabalha para o mal não prospera, como tal que aparentemente é vencedor. Suas mãos e corações ficam contaminados, sujos, e o maior perigo, quando tiver o seu próprio negócio, pode ter como exemplo aquilo que fez de errado lá atrás. Se o teu patrão, se alguém, se o relacionamento foi ruim, essa história de ir para o outro achando que vai fazer diferente ou melhor pode não ser a verdade. Se eu ensino meu filho, ele me vê dentro de casa fazendo falcatruas, ele vai abrir empresa amanhã e vai usar porque é o caminho que ele aprendeu. Então, se você faz e trabalha com as coisas erradas, você leva o pão das dores para dentro de casa. E isso é muito ruim. Talvez eu venha falar para vocês nesse tal vídeo que eu prometi falar, fazer, depois desse trem todo de provérbios aí que a gente está passando. E é muito sério. Trazer o pão das dores para dentro de casa, gente. Eu já trouxe. Esse é o grande problema. Talvez por isso que Deus está me deixando ser usada num grupo de jovens para falar para aquele que está começando. Não roubamos nem matamos, tá? Só para poder vocês ficarem tranquilos e continuarem em confiança. Mas quando a gente não faz certo, quando a gente começa errado, a gente termina errado. Graças a Deus hoje eu tenho um pão vindo do Senhor na minha mesa. Bom, e o marido e a mulher levam para dentro da sua casa, o filho, o pão das dores, o fruto do mal. Tenham atenção sobre isso. Provérbios fala, então eu estou testificando. A grandeza de um rei é o número de pessoas com que ele governa. Sem ela, ele não é nada. E como estamos, né? E como está o nosso reino, o nosso país? Divididos. Lógico. A gente não precisa nem falar, porque eu não estou falando de política, mas como o Provérbios traz sobre reino e reinado, governo, eu tenho que trazer, não tem outro caminho. Eu tenho que dar uma pincelada, apesar de não gostar mesmo de política. Saber que ela é necessária para um país, mas para um país que tem a política como seriedade. E que, infelizmente, me perdoem os bons políticos, os bons de coração, mas não é essa realidade que o nosso mundo está vendo. Nosso mundo, porque lá fora a gente está começando a ver também a política que lá fora era muito reta, muito correta, de repente está agora aberta a porta aí de um tentando matar o outro, né? Existe uma passagem em Mateus 12, 25 que fala assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Olha o nosso país, isso sou eu, tá? Falando agora. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não terá bênção. Já ouviu aquela casa dividida não tem bênção? É sério e gravíssimo. E você tá ali no meio daquele lar esperando a sua bênção porque você está caminhando bem, mas o outro não está. Casa dividida não tem bênção. Divisão de entendimento, de sabedoria não rola. Então é preciso, por isso que o nosso mundo não está mais se falando, ou nunca se falou, ou nunca se falará, que o nosso país não se fala, porque tantos partidos foram se formando ao longo do tempo, que hoje o país está dividido em 50 mil pedacinhos, com vários partidos, e que ninguém faz nada para ninguém. E o bom, quando entra, se contamina com o mal. Ou ele é expurgado, ou ele é tirado à força, ou ele precisa se contaminar para continuar. Infelizmente. Governo, família e relacionamentos. Está tudo no mesmo pacote, não está não? Provérbios. Então, porque amanhã o teu filho pode ser um governante, um vereador, um senador. Porque amanhã tua família pode estar dividida na mesma casa com um problema sério, inclusive com relação ao entendimento de congregação. E não haver respeito. E não haver o quê? Amor. E aí começar a divisão.
E a guerra entra. E a brecha entra. E o mal invade. E o diabo veio para quê? Matar, roubar, destruir as famílias. E o que você quer? O que eu quero? Então, eu continuo. Vamos para a votação daqui a 2 minutos. Vou fechar com comentários de 2 jovens que estão assistindo os módulos, tá? Rapidamente. Hoje você vai ter que passar, né? Um botou assim, com a foto no nosso grupo do JAP. Eu e, pontinho, pontinho, estamos vendo todos os dias o módulo de relacionamento. Eu indico e muito. Ficou muito bom, @Tânia Ferreira. E aí, como eu falei para vocês, eu fiquei feliz. Sei que é a honra e glória para o meu Deus, mas eu fiquei feliz. Aí a outra pessoa que está assistindo disse assim: todos os casais deveriam tirar um tempinho para assistir os módulos. Muito bom, acrescenta demais. Continua ela: o relacionamento para dar certo precisa em primeiro lugar ter Deus como centro de tudo. Muito bom, tia, estamos aprendendo e muito. Aí o menino que estava vendo com ela responde: por mais que a gente queira, acho que... Aí me chama a atenção, Tânia Ferreira falou em um dos vídeos, nós temos que entregar verdadeiramente na mão do Senhor, porque senão ele vai permitir o nosso livre-arbítrio, de que Deus, eu entrego meu relacionamento nas tuas mãos, mas eu quero muito namorar ele. Deus faz deixar o seu livre-arbítrio porque você não está entregando de fato o seu relacionamento para ele cuidar. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe tudo o que faz. Tá dando resultado. Então eu consegui, ou estou conseguindo alcançar a mim, como eu falei ontem, e a 2 seres do JAP. Há um casal. Glória a Deus. Então são 3 que eu tomei conhecimento, eu mesma, e 2 que me trouxeram ontem. E você? Pode escrever aí nos comentários? Pode me chamar no PV e falar? Pode me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a alguém e compartilhe? Clique no botãozinho lá, se inscreva no canal. O que você pode fazer? Fazer a tua parte, ajudando a outras famílias, a outros lares, a outros patrões a terem essa visão do que é trabalhar com mal ou fazer mal, ou incitar o seu empregado a viver no mal, ou vice-versa, o seu filho, o seu pai. Fica aí uma boa reflexão para você ajudar a gente a avançar no canal, né? No JAP, na verdade. E aí eu fiz aqui de forma primária, como eu sempre falo, porque não deu nada certo. Eu fiz aqui um cartazinho dizendo assim, vamos lá, que vocês me ajudem a entender, porque é bem simples. Você decide, dia de votação, sim e não. Embaixo eu botei, decisão final sempre será sua. Você tem na mão caneta do livre-arbítrio, com tinta da sabedoria ou engano. O que esse jovem respondeu ali do livre-arbítrio? Que ele preferia entregar nas mãos de Deus. E aqui, qual é a tinta da sua caneta? Da sabedoria ou do engano? Ainda vou ter um painel de trabalho bonito, maravilhoso para poder falar um monte de coisas, tá bom? E aí eu fiz tudo muito corrido. Vocês têm ideia? Uma urna da decisão. É porque como o celular tá para cá, então fico contrário à leitura, mas vocês vejam, entendam o que é. Urna da decisão. Porque depois desse vídeo longo pra caraca, aí tá aqui assim, ó. Você vota sim ou não? Eu escolhi o sim. E eu vou ler pra vocês. Esses 2 jovens escolheram sim. O sim seria: sim, continuo te aturando, te vendo, lendo provérbios, mudando, querendo, né? Ouvindo, buscando o melhor para o meu relacionamento com Deus e com o meu pontinho, porque foi eu que coloquei isso. Aí com o meu namorado, com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu patrão, com o meu empregado, com a minha mulher, com os meus filhos. Então vamos continuar, porque até o 31
tem grandes coisas para vir por aí. Eu tenho certeza que Deus todos os dias há de me dar, ou no dia que tiver o encontro, porque ontem, por exemplo, o meu esposo teve um acidentezinho com o dedinho, e a gente passou parte do dia no hospital, né, para poder ver a coagulação, né? E aí eu cheguei em casa, tinha ainda EBD, a escolinha bíblica, não tive como fazer. Mas o dia que eu estiver aqui, eu tenho que continuar o que eu estou fazendo. Bom, e para aqueles que escolherem o não, porque o livre-arbítrio tá ali, a sabedoria e o engano, tá assim, não vale a pena continuar. É muito cansativo, repetitivo, já sei tudo. E para continuar tendo que mudar tanto assim, eu prefiro deixar do jeito que está, porque vai melhorar. E aí fecha o livro, e aí fecha o vídeo, e aí fecha as atitudes, e aí fecha o relacionamento, e aí espera. E é isso. 45 minutos. E eu imaginei que eram 40. Mas eu tenho certeza que aquele que chegou até o final, alguma coisa ele ganhou. Não é dinheiro, não é nada além que não seja sabedoria. Que Deus possa continuar falando com vocês e comigo. Senhor Deus, mais uma tarde que eu me encontro aqui diante de não sei quantos, quem sabe um dia, para falar de relacionamento. Mas o maior relacionamento que um ser humano precisa ter contigo, para que ele possa ter a sabedoria que é tua, é dom, para que então ele possa gerir a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos, os seus amigos e irmãos, mesmo que ele tenha que ir à frente, mesmo que ele tenha que retroceder, mas que ele no final consiga encontrar aquela paz que tanto ele busca e que falam, que é a paz de Cristo, a que transcende todo o entendimento. Essa é a paz que ele precisa ter no lar dele, dentro da sua casa e por onde quer que ele venha andar. Muito obrigada, galera, por ter me assistido ou não. E que Deus continue falando no teu e no meu coração. Não deixem de ler Provérbios. Vamos partir amanhã ou no próximo encontro para o capítulo 14. Então vai, continua firme, beba água, respira, mas não desista. Beijo, até o próximo encontro.